parou aqui, né? Mais. Isso, aqui. Não tem ninguém com esse nome? Cecília, não. Não tem mesmo? Posso falar, professora? Espera só um minutinho, os colegas. O pessoal está entrando, né? Para daí todo mundo pegar a nossa linha de raciocínio. Espera aí, só um minutinho. Bom. Deixa eu ver. Então, a gente estava falando aí da entrevista de desligamento, né? Isso, pessoal? Isso mesmo. Tá. Uhum. Tem já várias pessoas? Só 7. Só um pouquinho que tem o pessoal tá entrando. Já vão entrando e desligando os áudios, pessoal. Nossa. Atrapalha demais, né? Tem já uma boa quantidade? Tem 10. Tá. Então, vamos lá. Tem 10, mas à medida que estão entrando, né? A colega estava fazendo uma pergunta, um questionamento. Tu pode repetir? Sim, professora. Eu estava falando a questão sobre desligamento, né? Eu trabalhei numa empresa onde o clima organizacional lá estava muito ruim. E, resumindo, o chefe lá fez uma reunião com a gerente e chegou a uma conclusão de quais eram as pessoas que estavam causando mais alvoroço ali naquele clima, né, entre as pessoas. E ele chegou nas 2 pessoas responsáveis por isso e acabou fazendo o desligamento das 2 pessoas. E eram pessoas que já tinham muito, muito tempo na empresa. Mas, assim, ele mesmo assim, ele chegou, falou os pontos positivos e também os pontos negativos, né, no qual ele estava levando ele a fazer aquilo. E aconteceu que acabou tudo bem, as pessoas entenderam e reconheceram, né, porque quando você tem muito tempo na empresa, acaba que você se estafa um pouco, né, a pessoa fica desmotivada e tal. E fica viciada aí, em algumas coisas, fica com vícios, né? Isso, aí acabou que ele fez o desligamento dessas 2 pessoas e ficou, tipo, elas não levaram pro lado ruim, né? Entenderam o lado dele também, como dono da empresa, como que ele queria que fosse melhor, e elas não estavam só atrapalhando ali. E assim foi feito, o que é muito raro, porque às vezes é difícil você estar numa empresa e os donos mesmo querer saber o que realmente está acontecendo ali dentro. É Entendeu? verdade. Então, assim, ele foi feito o desligamento das 2 pessoas e as 2, e mesmo assim deu referência depois, tanto que ligaram lá para ter referência delas depois, ele deu de boa, assim, sabe? Só mesmo para melhorar o clima dentro da empresa dele. Enfim, né? Sempre que vocês forem dar um feedback para alguém, né? Acho que eu falei isso já também. Sempre você começa pelos pontos, pelos desafios dela. Olha, eu estou te desligando, né? Você está sendo desligado da empresa. Porque, enfim, você não cumpriu com esse item, com esse. Isso são alguns desafios que você vai precisar, são algumas posturas que você vai precisar modificar em você e tal. Aí depois, por último, vocês vêm com as fortalezas, que é aquilo que a pessoa tem de bom, entendeu? Que é o que vai ficar para ela. Aí você fala para ela as coisas, os desafios que ela precisa modificar nos comportamentos dela, e depois você fala e dá aquela maciada, enfim. Né? Mas mesmo assim, quero te agradecer, você contribuiu bastante com a empresa nesse tempo que você trabalhou. Muito obrigada, enfim, se precisar de alguma coisa, né? Isso, e vai finalizando, entendeu? Professora. Oi. Professora, então, acho que na matéria passada, eu não me lembro, acho que foi com a Ana Paula, a gente assistiu um filme que mostrava, né, como demitir a pessoa, eles tinham um método que eles usavam, Amor Sem Escala, o nome do filme.
Acho que a maior parte da turma aí já assistiu, todo mundo que pegou a matéria comigo na passada. Ótimo, muito bom. Então você já tem, né, lógico, um embasamento, né? A gente vem, na verdade, as disciplinas elas vêm reforçando e complementando uma a outra, né? Mas que bom que a professora já tenha comentado e falado com vocês, né, também sobre alguns itens. Isso, que bom isso. Bom, é isso, tá? Fizemos a entrevista de desligamento, pronto. Aí, uma outra atribuição também é o plano de cargos e de salários. Vocês precisam, isso é uma luta do gestor de RH. A pessoa, ela precisa para cada cargo, precisa ver um plano de cargo e salário, né? A pessoa, ela tem que... ela ganha X, mas daí ela vai ganhar daqui tanto tempo, ela vai ter tanto de incentivo, ela vai ter prêmios, ela vai ter tal e tal benefício, entendeu? Plano de carreira, né? Isso, né? A gente daí precisa lutar por isso. Vocês do RH vão precisar conquistar, por exemplo, algumas parcerias, brigar, eu digo brigar assim, com o dono da empresa, às vezes, para conquistar alguns benefícios que às vezes não existem, né? Enfim, são tudo Professora, atribuições. Sim, o plano de carreira, ele tem tempo ou depende da empresa, depende, das regras da empresa? é muito variável, né? De empresa para empresa. Porque, por exemplo, o plano de cargos e salários, se eu tenho uma equipe, vamos supor aí, uma equipe de vendas, né? O plano de cargos e salários, ele pode variar de acordo com o mês. Estão entendendo? Então, assim, por exemplo, tem meses que são picos, né, para as empresas. Final do ano, algumas datas comemorativas. De repente, eu vou criar aí um incentivo ou aumentar um nível aí de comissão, dependendo do mês, né? E do tipo de produto, de serviço que a gente estiver negociando, né? Então, às vezes, tem aí, é muito variável isso, é de empresa para empresa, porque demanda muito das fases e dos picos de cada empresa. Que tipo de produto é? Né? Que tipo de serviço que é oferecido? Ele é contínuo ou ele tem picos? Uma faculdade, eu já dei o exemplo para vocês de uma faculdade. Uma faculdade, ela só faz... às vezes, os picos dela é dezembro e julho, vamos supor, que são quando é feito as matrículas, que são semestrais as aulas. Então, assim, precisa avaliar tudo isso, tá? Não tem, assim, não é algo concreto e engessado. É bem variável isso, tá? Professora, Oi, Lucas. então a gente pode fazer aquele negócio, tipo, você entende, cargo de momento, tipo, de certos períodos? Sim. Ah, entendi. Sim. É porque, professora, eu tenho que pedir desculpa mesmo, porque hoje tá difícil, porque tá tendo uma reunião da igreja aqui na minha casa e meu quarto é do lado. Provavelmente vocês não estão, talvez não estejam ouvindo, mas meu pastor grita, entendeu? E ele grita mesmo, então, desculpa aí qualquer coisa. Imagina. Lucas, a gente chama de contratos temporários, né? Não é isso? Sim, eu já fui um temporário já. De cargos temporários, né? Que às vezes a pessoa é contratada só naquele pico. Por exemplo, agora a gente vai entrar em novembro, muitas empresas, o shopping, muitas lojas fazem aqueles contratos que é de final de ano. Período escolar também, professora. As papelarias. Papelarias, que é em janeiro, né? Ou julho. Porque eu já fui contratado nesse modo numa papelaria. Por exemplo, tem empresa que agora contrata só para Natal, as vendas de Natal, né? E a pessoa sabe que depois do Natal ela vai ser desligada, mas isso é um combinado que já faz. Olha, eu vou contratar você somente agora para esse pico do Natal. Aí a pessoa sabe que só vai trabalhar nesse período, né? Aí, às vezes, não é feito nenhuma contratação
às vezes em carteira de trabalho, é feito só um contrato mesmo, né? Já que é temporário, né? Aí precisa ver essas leis trabalhistas de novo, que não é a minha praia. Bom, até aqui tranquilo? Estão entendendo? É muito serviço, né, pessoal? É serviço, sim. Mas Muito trabalho. eu acho que, tipo, essa parte de contratação, se a empresa não tiver uma alta rotatividade, Dá eu para acho fazer, que né? fica mais tranquilo. Agora, se a empresa tiver uma rotatividade muito grande, aí dificulta. É verdade. Mas Aí é tem que muito achar, serviço. aí tem que achar qual que é o problema mesmo. É. E, Descobrir. ó, olha só outro item também, né? A gente precisa, às vezes, fazer umas pesquisas, que é o que vocês falaram, e algumas colegas deram um exemplo, sobre o clima organizacional. Que aí a colega também falou dos conflitos que surgem. Como que está o clima organizacional? Mas como que eu faço isso, né, na prática? Entrevistas, avaliações. Se avalia o clima organizacional, se cria um modelo e cada pessoa responde como está a qualidade no trabalho. Aí entra aí o fator do QVT, da qualidade de vida no trabalho. A gente vai montar uma entrevistinha padrão, todo mundo responde, se avalia o percentual e se vê como que está o clima organizacional. Professora. Podem falar, sim. Pode falar, Lucas. Uma vez a professora Ana Paula, se eu não me engano o nome, tive matéria com ela, às vezes ela fala assim, às vezes vocês que são dessa área de clima organizacional, que é a nossa área mesmo, de gestão de recursos humanos, tem essa parte, e aí ela fala assim, vocês sempre dão uma caminhada, sempre sai, dá uma olhada, que às vezes você mesmo sente o clima, porque o clima é pesado quando você está em um ambiente conflituoso, porque é uma coisa que você sente, você chega e sente aquele clima pesado. Não não é aquela coisa assim disfarçada, você fala, nossa, tão difícil perceber quando está acontecendo um problema desse, geralmente passa para todo mundo, porque todo mundo vai ficar nervoso. Mas daí, e, tipo, isso está acontecendo ao redor. Então, todo aquele ambiente fica daquele jeito. Todo mundo sente, né? Professora. Tá, mas daí só um pouquinho, só para entrar nisso que o Lucas falou, daí você fala. Olha só, eu vou um pouquinho mais além para contribuir com a fala da professora Ana Paula. A gente tem a nossa percepção, Lucas, tem sim. Mas para que isso não fique no nosso achismo, tá? Não fique uma coisa muito subjetiva, Lucas, entendeu? É melhor a gente criar e documentar isso. Vamos supor, eu estou sentindo um clima, é a minha percepção, mas daí, de repente, é difícil você chegar para um dono de uma empresa, para um diretor, e você falar de um achismo, entendeu, Lucas? Se você tiver uma evidência, às vezes no papel para ele, gente, gestor de empresa, dono de empresa, eles querem resultados, relatórios, tá? Eles querem isso, evidências das coisas. Então, a gente sente, a gente percebe, a gente tem a nossa percepção, o nosso feeling. Mas apliquem também algo assim para ficar algo concreto, bem concreto, e você ter como apresentar realmente isso para o dono da empresa. Viu? Pode falar, acho que a Tauana que ia falar, né? Sim, professora, eu queria falar só sobre o clima organizacional. Que a pesquisa do clima organizacional, lá onde eu trabalho, ele serve para fazer uma pesquisa, né, da empresa. Acaba que a empresa ganha premiações, né? Tem aquele tal de, que eu não sei nem o que significa direito, aquele GPTW Brasil, que através daquela pesquisa que as empresas fazem entre os colaboradores, a empresa fica em ranking, né? Tipo, igual onde eu trabalho, já tem não sei quantos anos que a empresa ganha, fica em 7º lugar, entendeu? Como é uma das empresas melhores para trabalhar no Brasil, tipo isso.
Sim, Então, a gente sempre participa dessas pesquisas lá na empresa. isso é ótimo porque a gente a gente fala muito quando é essas premiações em certificado de qualidade total. Tem algumas empresas que são os ISOs, né? ISO 9000 e não sei o que lá, são alguns títulos de qualidade total que as empresas recebem, mas elas, lutam para ter esse certificado de qualidade total, que deve ser nessa linha aí da tua empresa, que vem ganhando alguns certificados, entenderam? Bom, vamos indo, tudo bem, né, pessoal? Olha só, outro item que vocês também precisam. Isso mesmo, Tauana, é o certificado de qualidade total. 9001, 14000, tem vários certificados de qualidade total. Tua empresa está de parabéns. É isso aí. É sinal que está com a qualidade, né? Lá em cima. Outro item. Pode falar. Que vamos ter auditoria dia 4. Que legal, Para hein? saber se a gente ainda vai continuar. Com essa certificação, né? Isso. Aí vem alguém, um especialista na área, avalia tudo, até as teias de aranha que tem no teto, não é, Tauana? Isso mesmo, é onde os colaboradores ficam com dor de barriga e falta serviço com medo. Porque é uma responsabilidade muito grande. É muita coisa, porque a pessoa ela é avaliada a equipe, é avaliada a estrutura física, é avaliado o clima organizacional, tudo é avaliado. A pessoa fica em xeque, né? E ai daquela que não estiver cumprindo com todos os requisitos, né? Eu já sei como é bem legal isso. Aí outro critério também que é do RH, do gerenciamento de RH, é a questão às vezes de folha de pagamento, né? Outra coisa que eu já falei para vocês aí para trás, o plano de benefícios, de incentivos, de prêmios, as reuniões motivacionais, às vezes é o gestor de RH que vai. Na verdade, o gestor de RH, ele é um elo entre a gerência da empresa e a equipe. É aquela pessoa neutra que não fica nem de um lado e nem de outro, né? E bem embaixo aí... intermediário. Um intermediário. E aí, bem embaixo, vocês já sabem, eu já dei a dica para criar aí o manual do colaborador, que com certeza o gestor, se ele não tiver, ele vai gostar bastante, para normatizar, tá? Bom, aí no início, aí, quando a gente fala da retenção de talentos, é aí essa parte quando existe a vaga em aberto. Já falei para vocês, às vezes parece que é uma tarefa simples, mas não é. Fazer uma boa seleção é necessário, assim, conhecer bem a cultura da empresa, quais os desafios, o perfil do trabalhador, né? Não é muito fácil fazer tudo isso. Às vezes a gente pensa que é, mas não é. É bastante responsabilidade. Sim. É tanto, professora, quando um funcionário faz anos de empresa, 1, 2 anos, o gestor de RH já fica, nossa, ainda bem que eu fiz a escolha certa. Ah, que bom, né? Como é bom. Deve respirar e deve pensar, puxa, essa escolha aí foi assertiva, né? Deve ser legal, né? Bom, o treinamento, já falei também para vocês, já estão craques, né? E o que mais? A incumbência do RH para capacitar as equipes, os treinamentos, já falei também. O impacto aí do clima organizacional. Pessoal, essa parte eu queria muito que vocês ficassem atentos, e talvez já tenham até ouvido falar, né? Às vezes esse clima organizacional, ele tem muitos conflitos porque as pessoas são muito diferentes, né? A gente tem aí vários tipos de geração, às vezes, numa empresa. Tem pessoas de toda faixa etária de idade. E quando a gente fala em gerações diferentes, a gente pensa em pensamentos e comportamentos diferentes também. Já ouviram falar aí na geração X, Y, Z? Já ouviram falar, né? Nos tipos de geração ou não? Sim, professora. Muito bem. Então, vamos só assim para ver.
E vocês sabem qual é a geração que vocês se encaixam? Qual é a geração? Vamos ver aqui, então. Olha só. A geração Y, a gente tem a Y, a Z, e hoje, por último, a gente tem aí a geração Alfa, né? É a última, né? A última não, perdão. Lógico, o mundo não vai findar. Mas, assim, o que é de mais recente é a geração Alfa, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, como lidar com essas diferentes gerações? Olha só. Então, você sabe qual geração você pertence? X, Y, Z ou alfa? Vamos ver agora. A geração X é os nascidos em 1960 e 1980. Hoje, esse tipo de geração, eu estou na fila aí dessa geração X, é uma geração com uma faixa etária entre 40 e 60 anos. É a geração X. A geração Y são os nascidos entre 80 e 95. Hoje, aí, com 25, 40 anos. Sou eu. Tá. E nós temos também a geração Z, que é entre 95... Nossa, eu me encaixo nas duas. A geração 95 e 2010, até 2010, que é entre 10 anos a 25 anos. Tem alguém que se encaixa aí na Z? Eu não, sou da Y. Professora, teoricamente eu tô lá tenho na X. então, teoricamente, eu tô na Z também. É. Então, tu tá fazendo 25, Professora, é isso, Lucas? Eu sou da Z. Eu fiz há pouco tempo. Ah, tá. Quem que é da Z, Adriele? Isso. Ah, tá. Olha aí. E, logicamente, que não vai ter ninguém de nós aqui na geração alfa, que é a partir de 2010, né? Hoje tem aí até uns 10 anos, mais ou menos, de idade, né? Os nossos, às vezes, é os sobrinhos de vocês, né? Às vezes alguém tem algum filho aí, que é essa idade aí. Então, pessoal, o que eu queria falar aí dessa questão da geração, né? Acho que é o último, né? Vai ter um vídeo que eu vou passar para vocês que fala um pouquinho dessa questão da geração, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês agorinha e vai ter um trabalhinho para vocês fazerem, tá? Já para a gente adiantar aí a nota da P2, certo? Mas assim, essas gerações, essas diferentes gerações, pessoal, elas criam alguns conflitos porque a gente tem pensamentos muito diferentes, entendeu? Na empresa. Então, as pessoas acabam, às vezes, tendo ali, às vezes, alguns entraves, porque elas são de gerações e pensamentos, comportamentos diferentes. Então, aí vai ter, às vezes, alguma divergência aí nesse Professora, clima. é igual quando o gestor, às vezes, ele não pode tratar um funcionário, é igual filho, né? Você não pode tratar um de acordo igual ao outro, porque cada um pensa diferente, tem um jeito diferente. É dessa forma mesmo? É isso mesmo, assim, as regras têm que ser para todos iguais, né? Só que os comportamentos são diferentes, as pessoas reagem de forma diferente porque elas têm personalidades diferentes. Aí cabe ao gestor avaliar e ponderar tudo isso, né? Tem, às vezes, pessoas que têm o seu lado emocional mais frágil, são mais sensíveis, se chateiam por qualquer coisa. E tem aquele outro, às vezes, que tem um comportamento mais radical, é mais frio para as coisas, age de forma diferente, né? Mais calculista, mais reservado. A gente precisa respeitar tudo isso, tá bom? Deu para vocês entenderem um pouquinho?
Tranquilo? Sim, sim, tá tranquilo. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Até agora não, professora. Você explicou muito Tranquilo, bem. então. Ótimo. Então, eu vou estar encerrando agora, porque até vocês vão ter aí, são 8h37, e eu vou encerrar porque vocês vão ter 15 minutos de vídeo ainda, tá? Que eu acho que entra aí na nossa aula também esse vídeo. Aí vai ter uma questão que eu vou colocar lá já nas atividades, para vocês fazerem em relação a esse vídeo que vocês vão assistir, tá bom? Então, fiquem bem, uma boa noite a todos, se cuidem, e qualquer coisa estamos aí. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Obrigado. Uhum. Desligou o micro-ondas, eu ouvi um barulho Desliguei, deixa eu lá na só. cozinha. Deixa eu só. Tá sem áudio. Alguém aí? Só comentando que ele tá sem áudio, tá? Acho que é o Rafael, né, que tá mexendo. Não estou ouvindo, não. Sim, é ele que tá mexendo, mas tá sem áudio. Pois é, eu acho que ele Ele deve tem ter que ouvido já. Vai ter que compartilhar, voltar o vídeo. ele tem que voltar e habilitar, porque só a transmissão não permite. É. Não, não deu certo. O que tem que fazer é você descompartilhar a tela e na hora de você compartilhar, no canto inferior esquerdo vai estar lá habilitar tela e habilitar com áudio. Aí você habilita junto. Agora tem. Vocês conhecem os Teletubbies? Quem conhece? Quem não conhece? Todo mundo conhece. Não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas por que eu estou perguntando isso? Porque na semana retrasada eu fui a São Paulo ministrar um treinamento para os executivos de... Agora o áudio está baixo. Na hora do almoço, a gente estava saboreando uma deliciosa salada com quiche. Quando começou um papo sobre o programa de TV, e eu não sei a troco de quê, eu falei nos Teletubbies. Rogério, um dos gestores, virou para mim e falou: André, eu assisti muito Teletubbies quando era pequeno. Imediatamente vieram dois pensamentos na minha cabeça. O primeiro, para vocês todos que conhecem o programa, devem imaginar qual foi. Um tremendo alívio pelo programa não ter deixado sequelas em quem assistiu. E o segundo pensamento foi: caramba, a geração que assistiu Teletubbies já está no mercado de trabalho e já em cargo de liderança. Aí eu virei para o Rogério e falei:
nossa, a vida realmente passa muito rápido, o tempo voa, eu estou muito velha. Aí Suzana, uma outra gestora muito simpática, inclusive parecidíssima com a Anitta, a cantora, virou para mim e falou: Andréia, que isso? Você está muito conservada. Ó céus! Toda vez que alguém fala que eu estou conservada, eu me sinto o próprio Picles. Que isso? Tudo bem, mas não foi ali, naquele momento, que eu me dei conta de que eu já sou de algumas gerações anteriores. Tá? Na verdade, um dos primeiros indícios de quando a gente está assim, migrando de geração, ou envelhecendo, se vocês preferirem, é que as palavras que as pessoas usam para nos elogiar mudam radicalmente. Você passa toda uma vida ouvindo que você é linda, maravilhosa, gostosa, e, de repente, do nada, as pessoas começam a dizer que você está bem. Bem. Gente, na boa. Desde quando bem é elogio? E esse estar também, esse tempo do verbo, sabe, com toda essa transitoriedade ali, não é muito confortável, né? Mas, enfim, vamos voltar ao nosso almoço, porque com aquela história dos Teletubbies a coisa rendeu, inclusive porque éramos ali uma autêntica sopa de letrinhas. Tinham pessoas da geração Baby Boomers, X, Y, e já comentando sobre a geração Z, que está a caminho do mercado de trabalho, e a geração Alfa. Para a gente se situar, eu vou falar mais ou menos a classificação das gerações. Eu digo mais ou menos porque os autores divergem bastante sobre as datas. E, claro, eu adotei aquela que me coloca na geração X, né? Nós, né? E não na geração Baby Boomers, que são os nascidos logo após o final da Segunda Guerra Mundial, até o ano de 1960. Quem aqui é Baby Boomer? Não é para entregar ninguém, não. É só para a gente ter uma ideia de quantos, de que geração. Baby Boomer. Pode levantar a mão, gente. Fica com vergonha, não. Todo mundo tem uma geração para carregar no coração. Tá. Aí depois vem a geração X, nascidos de 61 a 81. Gostou disso, né? Aí depois vem a geração Y, ou Millennials. Aí levanta logo a mão antes de pedir, sentiu como é que é? Tá? Só porque são de 82 a 2000, a gente sabe, tudo bem. Depois vem a geração Z, de 2001 a 2010, tem alguém? E de 2010 em diante, geração alfa ou nativos digitais, como também são chamados. Não tem ninguém, né? Porque seria muito pequeno, mas enfim. Voltando, então, lá ao nosso almoço e a tal guerra de gerações, como é que essa guerra se dá? Cada um defende a sua letrinha e mete o pau nas outras. E as queixas não variam muito. Todos os treinamentos e palestras que eu dou por aí afora, invariavelmente, eu escuto as mesmas queixas. E, na minha experiência, as campeãs são velocidade e comprometimento. Os mais jovens acham os mais velhos muito lentos e muito comprometidos com o trabalho, com o cargo e com a empresa. Já os mais velhos acham os mais jovens muito acelerados e muito pouco comprometidos com o trabalho, com o cargo e com a empresa. Inclusive, uma das frases que eu mais escuto os mais velhos falarem em relação aos mais jovens é que eles mal entram na empresa e já querem ser presidente. Pois é. Eu vou falar agora uma coisa para você muito simples e, no entanto, muito, muito importante. Gerações diferentes são diferentes. Nem melhores, nem piores. São diferentes. E, em relação a essas diferenças, eu quero ressaltar 3 pontos que eu considero essenciais. Tá? O primeiro deles é que essa classificação deve ser vista como referência, não como rotulação. Quando a gente rotula, a gente cria uma série de imagens e ideias pré-concebidas que fazem com que a gente não veja o outro como ele de fato é. Então, rotular não tem nada a ver. Eu conheço muita gente de uma determinada geração que tem todas as características de outra. O segundo ponto é que a gente deve ver as gerações dentro de um contexto. Porque de 46 para cá, o mundo mudou muito, gente.
mudou de 60, 70, 80, 90 para cá. Tem vezes que 1990 parece que foi há 1000 anos, né? E aí, para ilustrar melhor essa passagem do tempo, com todas essas mudanças, eu queria trazer para vocês um trabalho muito científico pra caramba. E, para isso, eu me dediquei por meses e meses a fio para trazer hoje aqui esse estudo. Mudou bastante, né, gente? Pois é. Claro que nem todos nós mudamos tanto quanto o nosso amigo Michael Jackson. Aliás, uma outra coisa interessante é que quando a gente está se envelhecendo, as pessoas adoram chegar para a gente e dizer assim: nossa, você está muito bem. Olha o bem aí de novo. Você não mudou nada. Bom, para o nosso amigo Michael Jackson, ninguém poderia falar isso, né? Enfim. E, com certeza, um dos grandes impulsionadores de toda essa avalanche de mudanças foi o avanço tecnológico. Na minha área, por exemplo, nos últimos 10 anos, descobriu-se mais sobre o funcionamento do cérebro humano do que tudo que se sabia anteriormente. Eu não sei vocês, mas eu até hoje não sei a diferença entre menta e hortelã. E já tem gente inventando o carro que anda sem motorista, gente. Eu acho isso fantástico. O que a gente está vivendo agora é o que nós chamamos de temporariedade permanente. Tudo é temporário, nada é permanente. E as novas gerações, né, em peso, elas estão muito habituadas com esse mundo acelerado, com esse ritmo frenético, com essa inconstância das coisas, impermanência das coisas. Para grande parte de vocês e da geração, como um todo, das gerações mais jovens, a única coisa que se tem de permanente na vida são suas tatuagens, né? Pois é. Já para as gerações anteriores, como a minha, por exemplo, a geração X, as coisas eram um pouquinho mais devagar. Tudo bem, um pouquinho mais que um pouquinho. Mas olha só, também vocês têm que dar um desconto para a gente. Porque só o tempo que a gente perdeu abrindo os malditos plastiquinhos de CD, lendo o manual e consultando o dicionário e enciclopédia, vocês não têm noção, gente. Foi muita coisa. E nesse meio tempo aí, as coisas evoluíram de uma tal maneira que a comunicação, por exemplo, deu assim saltos imensos. Eu moro no Rio e minha tia, que está até por aí em algum lugar, meus tios, sempre moraram aqui em Niterói. Quando eu era pequena e queria telefonar para eles, não bastava pegar o telefone e ligar direto. Não, a gente tinha que pedir auxílio a telefonista. Eu lembro até hoje. Por favor, Niterói 20266, juro. Nas nossas casas também, os telefones, normalmente a gente tinha um telefone fixo. Vocês lembram o que é telefone fixo? Aquele que fica assim espetadinho na tomada? Você vai ganhar aquele. Pois é, esse mesmo. O quê? Sem fio? Não, nem pensar. Fixo, fixo mesmo. E normalmente ficava num lugar assim estratégico da casa. Todo mundo ouvia a nossa conversa. Uma delícia. Lá em casa, por exemplo, como em muitas outras, ficava no corredor. Privacidade? Esquece. Zero. Quem diria que alguns anos depois, grande parte da comunicação seria feita com os polegares. Inclusive, se você usar o indicador para teclar o celular, pode ter certeza que você é um picles. Não tenha dúvida disso. E o fato é que todas as projeções que foram feitas não deram conta de tantas mudanças que nós teríamos. Em tão pouco tempo, inclusive, né? Usando novamente o nosso amigo Michael Jackson como metáfora, tem uma história interessante para contar. Nos anos 80, uma revista americana pediu a um artista famoso que fizesse a projeção de como seria Michael Jackson no ano de 2000. E foi assim que ele o projetou. Errou feio, né? Pois é. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar sobre as diferenças das gerações é que a gente precisa também considerar as imensas mudanças que ocorreram, tanto no ambiente familiar quanto profissional. Nas famílias, as famílias normalmente eram maiores. As mães habitualmente não trabalhavam fora, todo mundo fazia as refeições à mesa, e as pessoas se relacionavam mais, interagiam mais, até porque nós não tínhamos o nosso famoso objeto de distração em massa, nem TV a cabo. E isso fazia com que a gente tivesse que refinar nossas relações interpessoais, para que as coisas acontecessem, para a gente se entender.
Vai morar, por exemplo, como eu, um apartamento em que éramos, né, queridas, 7 pessoas, todas saindo de manhã praticamente na mesma hora para trabalhar ou estudar, tendo um banheiro na casa. Tinha um jeito, a gente tinha que se entender, as coisas tinham que fluir, tinham que acontecer. Hoje, de uma maneira geral, as famílias reduziram muito para grande parte dos casais, 2 filhos está de bom tamanho, e outra parcela significativa optou pelo filho único. Vamos lá em casa, né, filhinha?